Oi, gente, este é o primeiro vídeo da semana do Photoshop. E calma, eu sei que ele parece esse monstro de sete cabeças que todo mundo fala, mas vocês vão perceber que ele é um programa bem intuitivo e com uma grande possibilidade de criação. Já que o Photoshop é uma ferramenta incrível para criar, editar, pintar, enfim, ele oferece uma gama de possibilidades. Mas então, bora começar abrindo um arquivo novo. Para criar um arquivo, podemos ir na seção de arquivo e depois novo. Podemos também criar apertando Ctrl N ou então apenas apertar aqui em criar. A interface do Photoshop é bem semelhante ao do Illustrator, embora o Photoshop também apresente as suas diferenças. Aqui você pode definir a orientação do arquivo, se ele vai estar na vertical, se ele vai estar na horizontal, e já na resolução pode ser tanto pixel por polegada quanto pixel por centímetro. E aqui no modo de cores, diferentemente do Illustrator, o Photoshop trabalha com 5 diferentes chips: o bitmap, tom de cinza, RGB, CMYK e leve. Já nesta parte, trata-se da qualidade de trabalho, que pode ser branca, preta, transparente, caso a intenção for criar um PNG, uma cor plana como vermelho, azul, amarelo, ou até mesmo personalizada, que pode ser qualquer cor. Nas opções avançadas temos os perfis de cores que apresentam várias opções, assim como nas proporções do pixel. Sendo bem sincero, essas configurações avançadas não são coisas que você mexe com muita frequência e vai depender muito do que você pretende trabalhar e com o que você pretende trabalhar. Na aba dos documentos, o Photoshop disponibiliza vários formatos já pré-definidos. Mas nesta aula vamos trabalhar com o tamanho padrão. Aqui é a interface do Photoshop. Uma coisa muito legal é este modo de tela, que dependendo do que você pretende trabalhar, a área de trabalho muda também. Outra coisa é que você pode ir mudando as posições das abas. Então, por exemplo, eu não gosto que essa parte de pintura fique aqui, então eu posso simplesmente arrastar ela para o outro lado da tela. E caso eu queira deixar tudo juntinho de novo, é só colocar de volta. Agora o foco principal dessa aula, que é o painel de ferramentas. O painel de ferramentas é essa barrinha bem longa e estreita. Além das ferramentas que já estão aqui, ainda tem outras clicando nestes 3 pontinhos. Bem como, se vocês perceberem, em cada ferramenta tem um pequeno triângulo na parte inferior, que se você clicar, existem mais outras ferramentas escondidas. Então, começando, eu vou criar um retângulo. A questão de preenchimento e da cor da aresta também é bem semelhante ao do Illustrator, então fica nesta barrinha. Eu escolhi esta cor aleatória, mas você pode escolher qualquer cor. A primeira ferramenta é a ferramenta mover. Ela pode ser acessada tanto você indo até lá e clicando nela, quanto você apertando o botão V do seu teclado. A ferramenta mover você pode mexer em qualquer tipo de elemento, contanto que este elemento não esteja trancado. Então você pode mover ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para qualquer lugar que você quiser. Se pergunta, nossa, mas você está passando a forma de mover em cima do plano de fundo, desse fundo branco, ele não se move. Por quê? Se vocês notarem, na camada dele, ele está bloqueado com o símbolozinho de um cadeado. Então, isso não impede de realizar qualquer ação com este fundo. Mas se, por exemplo, eu for até lá, dar apenas um botão direito com o mouse, ele desbloqueia e eu posso mexer ele livremente do jeito que eu quiser. Isso acontece se você bloquear com o sinal de mover na aba, você impede de realizar essa ação. Você se lembra que eu comentei de ferramentas escondidas? Então, a ferramenta escondida do mover é a prancheta. A prancheta funciona assim como no Illustrator também, que é basicamente a intenção dela é criar novas áreas de trabalho. Então você pode colocá-la no modo branco, preto, personalizado, enfim. A próxima ferramenta é a ferramenta de letreiro retangular e você pode acessar ela com o botão M do teclado. Basicamente a função dela é selecionar uma área e você pode, com o botão mover, você pode remover uma parte dessa imagem e colocar em outro canto. Ela é bem útil e bem prática. A próxima ferramenta é a ferramenta laço. O atalho dela no teclado é a letra L. Com ela, basicamente, você pode fazer uma seleção à mão livre, então você pode fazer formatos variados com ela. Assim como o letreiro, ela faz uma demarcação da área em qual você pode mover livremente. A ferramenta seguinte é a varinha mágica. O atalho dela no teclado é a letra W. A função dela relaciona áreas de uma imagem que contenha cores semelhantes ou até mesmo padrões semelhantes. Basicamente ela é muito boa para você selecionar um fundo e caso você queira você pode apagá-lo e aí depois passar uma borracha para aparar o resto do que ficou. Outra ferramenta muito boa é a seleção rápida, no qual com ela é a mesma coisa com a varinha mágica,
porém com a diferença que ela vai encontrando e seguindo as bordas da imagem. Então, geralmente ela consegue ser bem mais precisa. Essa ferramenta é a ferramenta de corte, e eu acho que é a ferramenta em que a maioria das pessoas já estão acostumadas, principalmente que mexe com muita edição de foto, mas ela segue o mesmo princípio de ser uma ferramenta no qual ela pode aparar ou expandir o tamanho da imagem. A ferramenta quadro é a ferramenta de delimitação. Então, qualquer coisa que você coloque por dentro desta vai ficar restrito apenas àquela área. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora com este retângulo, no qual vejam que ele não mais passa, ele fica exatamente dentro daquela área que foi delimitada. A ferramenta de conta-gotas acredito que seja outra ferramenta que seja familiar a todos, já que uma ferramenta que também está presente em muitos programas de edição de foto. A função dela é de você colocar por cima de qualquer elemento que seja, e esta ferramenta vai lhe dar exatamente a cor que está passando por cima. A ferramenta mover cifra conteúdo no teclado se atalha a letra J. Ela funciona assim como um laço, então você pode selecionar e mover a mão livre mesmo qualquer objeto, qualquer elemento que você não queira. Porém, a diferença é que essa ferramenta ela já preenche automaticamente o que deixa para trás. Aqui é a ferramenta que eu acho que é a principal, além da borracha, que é a ferramenta pincel. No teclado se atalha a letra B. Vai ser com pincel que você vai poder desenhar no Photoshop. Então, é uma ferramenta muito utilizada. Quando você seleciona a ferramenta pincel, existem várias barrinhas lá em cima, no qual as mais importantes, com certeza, é a opacidade, o fluxo e a suavização. A ferramenta carimbo é uma ferramenta bem diferente, eu acho, que das outras. O seu atalho no teclado é a letra S. O carimbo é uma ferramenta que funciona se você tiver pelo menos algum elemento colorido, ou então um elemento muito complexo, várias cores. Com ele você seleciona a área que você deseja pegar a cor. Então, por exemplo, aqui eu tô pegando a cor do meu retângulo amarelo. Com a tecla Alt pressionada, você vai selecionar essa área que você quer, depois você pode soltar. E com o carimbo você vai passando a cor que você selecionou, o carimbo também vai imitar essa mesma cor. No caso, ele também pode imitar formatos, ele pode imitar qualquer coisa que você esteja selecionado com a tecla Alt. A ferramenta de pincelado histórico, acredite por mim, é a ferramenta que vai salvar muito a sua vida, principalmente se você faz pintura digital. Basicamente, com ela, você vai selecionar uma parte no histórico, no qual você pode acessar apertando com o botão esquerdo do mouse aqueles dois pequenos triângulos lá em cima. E assim, você pode selecionar um período no qual você quer retornar. E quando você passa por cima com o pincel histórico, a cor original vai se retornar. Então, por exemplo, no caso eu pintei com este verde, eu fui no histórico, selecionei o ponto em que eu não havia pintado e o meu amarelo voltou. Outra ferramenta muito importante é a borracha. O atalho no teclado é a letra E. A borracha, assim como qualquer outra borracha, ela apaga qualquer componente que você não tenha gostado, que você tenha errado. Se a opacidade estiver com 100%, ela vai apagar completamente. Caso a opacidade esteja menor, ela vai apagar com intensidade cada vez menor. A ferramenta de degradê, como o próprio nome já fala, é uma ferramenta no qual você pode criar uma mistura gradual entre as cores. Geralmente o Photoshop ele já disponibiliza várias cores de degradê. Contudo, você também pode criar o seu próprio degradê, seguindo os passos que eu estou fazendo, que é basicamente selecionando estes pequenos quadrados e aplicando a cor que eu quero, e por fim é só selecionar até que ponto eu quero que comece, até que ponto eu quero que termine. Uma ferramenta muito comum também é o balde de tinta ou a lata de tinta, no qual ela vai literalmente jogar toda a cor que você selecionou na sua área de trabalho. É muito bom para definir uma cor para o plano de fundo, ou então caso você tenha pintado uma área, você também pode usar o lata de tinta para preencher mais rápido essa área. Ferramenta de nitidez, como o próprio nome já dá um spoiler, ela vai fazer com que a imagem fique mais nítida. Quanto mais você passa essa ferramenta em cima de algum elemento, mais ela vai ficar com essa aparência de quase pixelado. A segunda ferramenta vai ser a ferramenta de desfoque, no qual ela vai desfocar a área de imagem. Então, ela também é uma das ferramentas que é muito utilizada pelo pessoal que mexe com a parte gráfica. E por fim, a ferramenta de borrar, no qual ela suaviza ou ela borra as cores de uma imagem. Dependendo do pincel que você utiliza, ela pode criar efeitos incríveis e maravilhosos. Nós temos a ferramenta de subexposição, a ferramenta de superexposição e a ferramenta de esponja. A ferramenta de superexposição, ela vai escurecer as áreas de sua figura. Então, ela é ótima para fazer sombreamento nas imagens. A
ferramenta de sobreexposição, ela é a ferramenta contrária à sobreexposição. Se a sobreexposição, ela e as sombras, na sobreexposição, ela vai clarear as imagens. Então, ela é ótima para fazer os brilhos. E por fim, a ferramenta de esponja, ela vai alterar a saturação da cor nas áreas que você aplicar na sua imagem. Aqui é uma parte bem comum ao Photoshop e ao Illustrator, que é tanto a ferramenta da caneta quanto a ferramenta de seleção direta, no qual ambos vão ter a semelhança com a parte do Illustrator, é mais caso você queira trabalhar também com line art aqui no Photoshop. A ferramenta texto, o próprio nome já explica, a ferramenta no qual você vai poder criar o seu conteúdo mais textual. Com ela você pode, além de escolher fontes, escolher tamanho, escolher tipo, posição, você também pode escolher distorcer ela completamente. Assim como também você pode escolher fazer com que ela fique em 3D. Essa daqui é a ferramenta de forma. Eu meio que já mostrei ela no começo da aula, mas ela, além de criar retângulos, ela também pode criar retângulos com bordas arredondadas, pode criar elipse, pode criar polígonos, assim como no Illustrator. E uma coisa que eu acho muito diferenciada é que ela também pode criar essas formas personalizadas. Eu acho que é muito legal porque o Photoshop já permite que você crie essa silhueta e você pode também trabalhar em cima dessa silhueta. Essa ferramenta Zoom, com ela você pode ampliar ou diminuir a visualização da imagem. Outra opção também é com o botão direito do seu mouse, no qual ele vai criar uma telinha, no qual você pode definir tanto em quantos por cento você quer dar um zoom, assim como você pode também escolher entre mais ou menos. É outra opção bem prática. Enfim, mas não menos importante, nós temos a ferramenta de mão, no qual ela vai focalizando aonde você quer. Então, quanto mais você vai arrastando, mais ela vai se aproximando da imagem. Geralmente você usa ela quando você também usa o zoom. Eu mas quase me esqueci da ferramenta de girar, a ferramenta no qual ela vai girar a sua imagem de um lado para o outro, do lado que você quiser. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que esse vídeo se familiarizar um pouco mais com as ferramentas do Photoshop. E nos vemos até a próxima aula. Até mais!